Bem, então boa tarde. Em primeiro lugar, queremos pedir desculpa porque houve uma falha na plataforma, uma falha técnica, então estamos aqui um bocadinho atrasados. Por isso as pessoas estão a entrar e eu vou começando aqui a fazer os agradecimentos e uma breve apresentação do professor Joaquim Coloa. Em primeiro lugar, agradeço a todos a participação e o elevado número de inscrições que nos levou a fazer uma nova data. Tivemos um webinar dia 10 de fevereiro e agora outro dia 22 de fevereiro. Queria agradecer também ao professor Joaquim Coloa por toda a disponibilidade e por estar aqui hoje conosco nesta conferência, nesta reflexão sobre um tema tão importante atualmente, a escola inclusiva e tudo o que se levanta à volta do decreto-lei que surgiu em 2018 e outras questões que vamos hoje aqui falar. Queria agradecer também ao Gabinete de Comunicação e Imagem todo o apoio e ajuda e suporte, a minha colega Paula Simões, em especial toda esta ajuda para hoje conseguirmos concretizar este webinar. E queria só fazer uma breve apresentação, um bocadinho, mesmo uma síntese do vasto currículo do professor Joaquim Coloa, que hoje é uma pessoa de referência na área de educação especial e acho que por isso também este elevado número de inscritos. É uma pessoa que tem dedicado muito do seu trabalho em várias vertentes a nível da educação especial. A sua formação inicial em educação de infância, depois prosseguiu os estudos superiores especializados em educação especial, tem uma pós-graduação em psicomotricidade, mestrado em educação especial, doutoramento em ciências da educação, cuja temática foi a avaliação para as aprendizagens dos alunos com necessidades educativas especiais, da diversidade da avaliação à avaliação da diversidade. Atualmente desenvolve atividade profissional na área da docência no agrupamento de escolas Padre Bartolomeu de Gusmão em Lisboa, no grupo de recrutamento 910. Colabora como investigador no Instituto de Educação, colabora com o ISEC Lisboa na pós-graduação em Educação Especial Domínio Cognitivo Motor, tem desempenhado diversas funções técnico-pedagógicas no Departamento de Educação Básica do Ministério da Educação, na equipa de coordenação de apoios educativos de Castelo Branco, tem colaborado e coordenado diversos projetos de intervenção na área das necessidades educativas especiais e gestão do currículo, tem colaborado em projetos europeus, tem elaborado diversos parceiros para o Ministério da Educação, bem como criou materiais didáticos na área da dislexia e tecnologias de apoio. Por isso tem tido uma experiência bastante diversificada, tem dado um grande contributo para a educação especial. É mesmo uma síntese e do seu trabalho, quero agora passar a palavra ao professor Joaquim. Queria só aqui um apontamento em termos do formato do webinar, que alguns podem não saber. Nestes formatos de webinar com mais de 500 participantes, não tem som nem imagem disponíveis, mas há um bate-papo e há um lugar para questões, perguntas e respostas. No final do professor Joaquim, da conferência, vai haver um espaço de debate em que eu e as minhas colegas vamos registando algumas questões e temos assim também a possibilidade do professor Joaquim responder a algumas questões que vão ser colocadas aqui durante o webinar. Desejo a todos uma boa conferência e passo então a palavra ao professor Joaquim. Boa tarde, tenho para aqui umas quedas de luz, era só o que me faltava agora, peço desculpa. Colegas, eu peço imensa desculpa, sabem como são estas coisas, eu dizia há pouco à professora Patrícia que não nos mata a legislação, que nos há de matar as tecnologias, isto é complicado. Eu quero já agradecer à professora Patrícia as palavras, quero agradecer o convite que me fez e pronto, vamos iniciar, as pessoas vão entrando ainda. Eu, de qualquer modo, se me permitem só dizer à professora Patrícia que eu estou aqui a receber mensagens de pessoas que diz que não receberam um mail que receberam a confirmação, mas não o mail do link. Eu não sei o que se passa, eu pedi para mandarem e-mail ou para telefonarem para lá. Está bem, vou tratar disso. Eu peço desculpa, pronto, está aqui uma colega do Porto que estava aqui a dizer-me isso. Bem, colegas, é assim, eu não, possivelmente vocês estão à espera que eu vos dê algumas receitas, algumas coisas sobre como operacionalizar o Decreto-Lei 54.
não era o objetivo, não é o objetivo deste webinar. Eu sei que anda muita gente com vontade de conversar, de partilhar opinião, sobretudo sobre estas questões eu estou a falar com vocês e ao mesmo tempo olhar ali para um outro computador que tenho, do qual eu saí e que vou tentar ingressar outra vez. Sobre estas questões por exemplo, das adequações curriculares não significativas e das adequações curriculares significativas. Tenho tido imensas mensagens sobre essas questões e imensas pessoas que gostavam muito de partilhar sobre esse assunto. Não é isso que nós vamos fazer. De qualquer modo, digamos que eu vou tentar aqui falar um pouco, quem me conhece sabe que eu tenho sido o crítico desta legislação, como já fui crítico da anterior, mas, portanto, vou-vos tentar aqui, digamos que, dar-vos algumas situações que, se calhar, no todo, poderão ajudar a olhar para a lei, tendo em conta a sua ambiguidade, olhar para a lei de outra forma, para que nós possamos operacionalizar essas situações de outra forma. Eu, se me permita, ia partilhar com vocês, se já é difícil estas questões dos webinars e do à distância, com este webinar ainda a coisa é um bocadinho mais complicada, porque então eu não vos vejo mesmo. Vão ver, vocês estão-me a ver a mim, mas eu não vos estou a ver a vocês. Ok, Patrícia, só queria o feedback, está a aparecer a partilha, peço desculpa. Está ótimo. Ok, bem, acha. Portanto, porquê este nome? Este nome foi porque realmente eu já ando, como vocês, quase certeza absoluta, nestas vidas da educação inclusiva, da inclusão, da educação especial há alguns anos, e nós, digamos que nos damos conta de que parece que estamos sempre a reiniciar alguma coisa. Estamos sempre a partir do princípio que isto é qualquer coisa que vai iniciar agora. E, portanto, esta situação do mito de Sísifo é um pouco isto, quer dizer, ele tem um castigo, o castigo ele zangou os deuses e os deuses obrigam-no, dão-lhe como castigo, digamos que levar durante a eternidade, a levar uma pedra ao cimo do monte que volta a baixar todas as vezes que chega ao cimo. Ou seja, é um pouco olharmos para a lei, termos consciência de alguns absurdos daquela lei, da sua ambiguidade, para que realmente nós possamos depois, digamos que, contornar algumas situações dessa lei sem sair da lei. Não é isso que eu digo, nós temos que cumprir a lei, a tutela diz que nós temos que cumprir a lei, como qualquer cidadão, e, portanto, cumpriremos a lei, mas olhar para ela um pouco de outra forma. É um pouco, eu fui buscar o mito de Sísifo e fui buscar aquilo que o Camus diz do mito de Sísifo. Ele, digamos que filosofou um pouco à volta do mito de Sísifo e ele diz que esta situação, que é um pouco tomar a consciência de da multiplicidade dos possíveis que há e, portanto, nos absurdos que nós encontramos, neste caso da lei, nas ambiguidades, e, portanto, haver uma revolta individual, mas essa revolta individual não é algo que nos deixe só na revolta. Não, esta revolta individual é algo que nos leva à ação, à tomada de consciência no coletivo. Portanto, não sou eu sozinho, mas esta tomada de consciência num conjunto de pessoas que pode fazer algo em conjunto, neste caso, relativamente à lei. Se me permitem vir um bocadinho mais atrás, eu, dos tempos que ando nisto, e já ando há alguns anos, como eu vos dizia, lembro-me que verdadeiramente mudanças na educação especial, nas questões da inclusão, foi com o Despacho Conjunto 105 de 97, onde só se falava das questões organizacionais. Portanto, o Despacho Conjunto 105 falávamos de como é que nós nos podíamos organizar de uma forma que se veio a verificar que era melhor para respondermos às questões dos alunos
diferentes, que então começavam a estar na escola, já estavam alguns, mas que cada vez havia mais. E vocês lembram-se destas questões, foram criadas as equipas de proximidade, as antigas equipas de coordenação dos apoios educativos. Eu não estou aqui a defender que se suscitem as equipas, mas a verdade é que elas até estavam a ficar um bocadinho burocráticas nos seus procedimentos, mas havia, eu lembro-me, de ter tido nas mãos um documento, um guião de avaliação das equipas. Depois, por mudanças de governo, essa avaliação não foi feita e as equipas acabaram. E em nome da descentralização, o que é que aconteceu muitas vezes? Aconteceu muitas vezes que houve mais centralização nos procedimentos, mais centralização nas monitorizações, mais procedimentos administrativos, etc. Outra mudança que houve foi com o Decreto-Lei 27, ou seja, os professores eram todos os anos destacados para as equipas de educação, para as ECAI, e, portanto, eles estavam na escola, mas não pertenciam efetivamente à organização da escola onde tinham sido colocados. E com o Decreto-Lei 27, portanto, nós ganhamos, quando eu digo nós, neste caso, especificamente os professores de educação especial, que é um grupo de recrutamento, ganhou este estatuto de grupo de recrutamento e, portanto, passa a ser recrutado e a ser colocado num agrupamento de escolas ao qual pertence verdadeiramente, pertence na sua plenitude, nas reuniões, nas dinâmicas, etc. E, portanto, aqui houve realmente as duas grandes mudanças que eu identifico e, se calhar, poderíamos esmiuçar algumas dessas mudanças. O Decreto-Lei 3/2008, do qual eu fui crítico, o que é que aconteceu? Houve uma ambiguidade de algumas situações e uma mistura entre mudanças pedagógicas, porque acabou o 319, e mudanças organizacionais. Mas eu tentei identificar aqui o que é que nós ganhamos com o 3/2008. Houve continuidade de medidas prescritivas, o 319 tinha medidas prescritivas, nós continuamos com as medidas prescritivas. No 319 nós tínhamos 3 percursos que podíamos, digamos que eram prescritivos, mas que nós podíamos optar e decidir por eles, que era adaptações curriculares, currículo escolar próprio e currículo alternativo. O 3/2008 restringe a 2 medidas, que é adaptações curriculares e currículo específico individual, como vocês se lembram. Continua a haver muita ambiguidade na certificação. Portanto, nós sabemos que muitos alunos saíram sem ser certificados, aparecem umas novas categorias, umas novas situações de elegibilidade, os alunos de caráter prolongado e de caráter transitório. Portanto, no fundo, o 3/2008, sobretudo assente na CIF, que nunca avaliou, a CIF nunca avaliou, foram depois feitos alguns documentos, não no nosso país, mas com o grupo de trabalho do Simonsen, posteriormente, alguns instrumentos de avaliação com referência à CIF, mas a CIF nunca avaliou. A CIF, como diz o nome, é classificação. Portanto, é um conjunto de indicadores para classificar. E, portanto, para além disso, nós trabalhamos sempre desde 2008 a 2018, com um documento que, para além de ser ilegal, aquele com que nós trabalhávamos, estou a falar da CIF Jovem, ele não estava todo traduzido. Eu lembro-me que nós andamos, por exemplo, durante algum tempo a categorizar alunos autistas com indicadores de problemas cognitivos, ou alunos com problema, porque não havia. Isto depois foi uma situação que a Universidade do Porto entrou, fez alguns levantamentos e algum trabalho nesta área até dos indicadores e dos classificadores dos alunos autistas. O mesmo para os alunos com problemas neuromotores, né? Portanto, aconteceu aqui durante algum tempo esta situação. Eu não me quero demorar muito tempo sobre isto, porque o que nos interessa realmente é o 54 e o que é que mudou com o 54. Com o 54 nós continuamos a ter medidas prescritivas e é engraçado que se nós nos centrarmos nas medidas que referem sobretudo o núcleo duro do currículo ou aquilo que nós muitas vezes até achamos que o currículo é só aquilo, que são conteúdos e objetivos, nós temos novamente 3 vias. As acomodações curriculares,
as adaptações curriculares não significativas e as adaptações curriculares significativas. Eu, se o tempo fosse mais, poderia contar uma história interessante sobre o aparecimento das adaptações curriculares significativas e das adaptações curriculares não significativas, mas ficará para outro dia, se vocês tiverem vontade de nos voltarmos a encontrar. No fundo, o que são estes nomes? Estes nomes não são mais que nomes que se dá, que a teoria dá, a formas de operacionalizar a diferenciação pedagógica. Ou seja, o Decreto-Lei 54 acaba por pegar, passa a expressão, numa dinâmica de um modelo pedagógico, que é o modelo de diferenciação pedagógico, e atomiza-o em medidas prescritivas. Eu até acho piada que esta semana encontrei um comentário nas redes sociais de uma colega que dizia: o que é isto do 54? É adaptações não significativas, adaptações significativas e tudo o resto é prescrição. E eu achei muita piada porque ela tinha alguma razão, é claro que ela dizia aquilo de forma irónica, mas tinha alguma razão. Continuamos com algumas ambiguidades na certificação, e portanto o que é muito complicado com estas situações, com situações, eu espero não ir abaixo porque eu de repente fiquei sem luz em casa, eu tenho tido alguns problemas de luz, já aqui há algum tempo. Eu espero que não haja aqui algumas situações que eu tenha que ausentar. Peço-vos desculpa destes pormenores, mas eu espero que isto não aconteça. E, portanto, houve aqui algumas situações desta ambiguidade na certificação também. Portanto, falou-se em que iria sair uma portaria sobre a certificação, mas a verdade é que nós continuamos, não sabemos muito bem, pois temos aqui alguns... Quando eu digo isto, não é uma crítica, digamos que são exemplos que eu dou, e sei de certeza absoluta que não é nos vossos agrupamentos onde vocês trabalham, ou nos vossos sítios de trabalho que acontece isso, onde às vezes, ao mesmo aluno, nós aplicamos a tal medida, prescrevemos a tal medida de adequações significativas e de adequações não significativas, sabendo nós o nosso sistema não tem dupla certificação e, portanto, devíamos ter aqui um pensamento sobre estas questões. Temos novas categorias, deixou de haver a questão da educação especial, deixou de haver os tais transitórios, mas agora nós dizemos os alunos com as medidas adicionais, os alunos, eu até acho piada, porque meses depois de sair o 54, uma profissional que defendia muito o 54, então ela costumava fazer aquelas vendas de Natal, onde colocava na bancada para vendas, colocava coisas feitas pelos alunos das unidades. E então, quando saiu o 54, ela passou a escrever coisas feitas pelos alunos das medidas adicionais. E quer dizer, portanto, no fundo, o que nós tivemos foi novas categorias. Há uma ambiguidade conceptual muito frágil, quer dizer, ninguém manda fazer uma ponte se os conceitos não estiverem lá, senão a ponte cai. Mas na educação nós damos-nos ao luxo de fazer estas coisas, quer dizer, digamos que não há uma referência a questões que são científicas, porque a educação também tem conceitos e, portanto, os conceitos são científicos. É claro que eles são dinâmicos, evoluem, mas quer dizer, nós não podemos ter o modelo multiníveis de repente passar a ser, quando diz, por exemplo, na base do modelo original que diz avaliação universal ou avaliação, o screening, universal screening, e nós traduzirmos por medidas universais. Quer dizer, há aqui estas situações. Portanto, depois temos as questões da ambiguidade, do organizacional, como o modelo multiníveis é sobretudo um modelo organizacional, ele vai buscar a diferenciação pedagógica e o desenho universal para a aprendizagem. Nós, como ficamos com um modelo híbrido, onde colaram medidas prescritivas, surge um CAA, mas depois não sabemos muito bem se o CAA quando eu digo não sabemos muito bem, nós sabemos, mas convivemos com estas várias interpretações e, portanto, se o CAA é um conjunto de serviços que os agrupamentos têm, ou se realmente é um novo nome para as unidades, e depois temos as equipas de multidisciplinares, quer dizer que estão cada vez mais macrocéfalas nas suas decisões, são no fundo, elas estão-se a reduzir pela sua mais burocracia, pela sua menos monitorização, porque no fundo com mais papéis não se monitoriza mais e melhor,
muitas vezes elas são equipas de referenciação, equipas que estão a fazer uma avaliação de cariz eminentemente administrativo, e quer dizer, nós estamos a conviver, passados estes anos, com estas situações, com estas ambiguidades. Eu, se me permitem, iria aqui, eu não vou explorar este slide, é só para vocês tentarem perceber. Isto foi construído em 2 oficinas de formação, tendo em conta os procedimentos que muitos colegas foram dizendo que havia nos seus agrupamentos. É claro que alguns estão sobrepostos, mas a grande parte deles existem na maior parte dos agrupamentos. Ora, nós temos a pista essencial, que é a sala de aula, onde se deve dar todos os dias as dinâmicas de diferenciação pedagógica e a operacionalização do desenho universal para a aprendizagem, embora o desenho universal para a aprendizagem seja muito mais do que a sala de aula, mas pronto, temos esta pista, e depois o que nós vimos, logo a priori, é que a maior parte dos procedimentos acontecem fora da sala de aula. Portanto, isto é só uma situação exemplificativa. E nós não temos estudo neste momento, nem sequer sabemos muito bem quantos alunos estão em apoio dos serviços de educação especial, quantos estão em apoio de outros serviços, psicologia, por exemplo, ou de outros serviços. Quantos terão apoios de outro tipo, quantos terão apoios na biblioteca, quantos terão apoios nas unidades, etc. Dentro do serviço de educação especial, há unidades e sem estarem as unidades, ou deem-lhes o nome que quiserem. E, portanto, como é que isto ocorre? Nós não temos neste momento, porque não há dados a nível nacional, eu pelo menos não os conheço e tenho estado muito atento a ver se eles são publicados, porque parece que, como as categorias mudaram, então não se pode fazer comparações, o que a mim me mete muita confusão este argumento, mas pronto. Noutros países, e em alguns estudos, eu trago-vos este como um exemplo, 1/3 do tempo total dos professores de educação especial é disponibilizado para o desenvolvimento de tarefas eminentemente burocráticas, ou seja, em média, cerca de 1 dia por semana, que nós perdemos em situações burocráticas, que podiam servir para outra situação. Se me permitem, este foi um levantamento que foi feito para a disciplina, para a unidade curricular onde eu colaboro no ISEC, que é Sistema Educativo e Respostas à Diversidade. Foi para um trabalho de uma das turmas, portanto nós em conjunto fizemos um levantamento online e nós vimos que 80% das pessoas assinala o conceito de inclusão em linha com o teórico. Portanto, 80% das pessoas sabe muito bem o que é inclusão no seu conceito. Mas depois nós vimos que nas questões que operacionalizam este conceito, como por exemplo a diferenciação pedagógica, só 38% estão em linha com este conceito teórico de diferenciação pedagógica. Quando falamos do desenho universal, a percentagem desce para 33%. E quando falamos do multiníveis, a percentagem desce 17%. É claro, quando nós andamos todos a fazer neste momento formação sobre avaliação, se nós falamos de avaliação formativa, se falamos de avaliação sumativa e de rubricas, de critérios, etc., e não ligamos isto, por exemplo, com multiníveis, é normal que depois as coisas apareçam um pouco desintegradas. E, portanto, é um pouco como nós termos aqui, eu dava este exemplo aqui há dias, também no outro webinar que tivemos sobre o assunto, que a minha mãe, que tem 94 anos, contava muitas vezes que as raparigas namoradeiras da aldeia onde ela nasceu, que quando estavam a namorar, para fazerem qualquer coisa, enquanto estavam ao pé do namorado, iam fazendo meia. Mas que muitas delas não sabiam fazer a parte do calcanhar, parece que é mais complexo, eu não faço a mínima ideia. E então faziam a parte da perna, quando o namorado se ia embora, desmanchavam a perna da meia que tinham feito, essa parte, para fazerem novamente no dia seguinte. É um pouco como estas leis. Portanto, nós voltamos quase sempre ao início. Estão a ver? Parece que estamos numa nova meia, mas estamos sempre a fazer a parte da perna. Depois temos aqui também esta questão, o apoio. As pessoas põem em linha com o teórico o que é inclusão, mas depois dizem que só 21% das pessoas que responderam é que dizem que a resposta aos alunos português segunda língua é uma realidade no seu agrupamento. 40% dizem que estão a fazer progressos nesta área e 39% dizem que não é uma prática. Quando nós sabemos que neste momento, atualmente, somos um país onde em todos os agrupamentos, ou se não todos, pelo menos a maioria, o que os caracteriza
é precisamente a multiplicidade de alunos que há de outros países, portanto, e de outras, sejam culturas, sejam religiões, etc., e questões de língua. Outra situação que nós temos também aqui, e portanto é que, desculpem lá, eu não consigo agora aqui ter a visão, perdi, eu vou passar estes slides, porque este aqui, eu neste momento não consigo ter a visão do que estava lá escrito, mas eu passo até porque temos algum tempo e este também é o que menos importa. Temos depois aqui esta ambiguidade também. Os centros de apoio à aprendizagem são um recurso específico concebido só para alguns alunos com aprendizagens mais complexas, ou afinal eles são um recurso da escola que podem servir para muitos alunos, porque estão integrados no CAA. E há esta ambiguidade. As mesmas pessoas dizem que uma coisa e outra são realidade do seu agrupamento, 27%, 22%, mas 53% dizem que estão a fazer progressos para que seja uma resposta só para alunos mais, com condição mais complexa do seu funcionamento, enquanto 64% dizem que é para o todo. Portanto, há esta situação de ambiguidade. O mesmo relativamente à equipa multidisciplinar. Quando perguntamos se a equipa multidisciplinar responde a alunos individualmente, que são identificados, ou se ela também tem uma dinâmica de responder, no fundo, para construir respostas, para partilhar respostas, para conversar sobre respostas, para a diversidade do todo do agrupamento. Há também aqui uma grande ambiguidade. É um pouco, como eu digo, o mesmo aqui em relação ainda à equipa multidisciplinar, mas só relativamente à identificação e à ficha de identificação. É um pouco como eu digo, por exemplo, ok, há a lei, mas essa não é o espírito legislador, porque não... Eu às vezes dou o exemplo do stop. Quer dizer, ninguém põe em causa a natureza do stop. O stop é para parar. É verdade que depois nós podemos parar bruscamente ao pé do stop, podemos ir abrandando a pouco e pouco para parar quando chegarmos ao stop, podemos nem sequer respeitar o stop. Independentemente da atitude que nós podemos tomar, ninguém põe em causa a natureza do stop. E aqui, quer dizer, acaba por se colocar em causa a natureza da cientificidade de alguns conceitos. E é um pouco esta situação. Para não dizerem que eu só coloco problemas e que digo que a lei está sempre muito má, o que nós apontamos, quando eu digo nós, um conjunto de pessoas, e que já se apontava antes de ser publicado o 54, é que muitas das questões que respondem a alunos de forma mais específica seja integrado no todo das leis, ou seja, nas leis mais gerais. É um pouco, quer dizer, a diferenciação pedagógica é isso mesmo, é nós olharmos para o todo sabendo que alguns alunos necessitam de coisas diferentes. E, portanto, isso seria um pouco contemplado nas questões mais gerais da lei, como já se faz em alguns países, independentemente depois de ter que se especificar um ou outro aspecto. Portanto, haver responsabilidades partilhadas por todos os que interagem numa escola, num agrupamento de escolas, sabendo nós que, mesmo que algumas funções sejam muito parecidas, sejam às vezes até iguais, mas que os papéis são diferentes, portanto há situações distintas. Fazer junto dentro de uma cultura de aprendizagem e de sucesso. Portanto, os alunos também aprenderem juntos, sabendo nós que às vezes necessitamos ter dinâmicas em que há uma relação mais individual, para além da individualizada, certeza absoluta que há todos os dias nas vossas e nas salas de aula das nossas escolas. É um compromisso, não só com o Ministério da Educação e com os professores e com os profissionais que trabalham nas escolas e com os pais, mas é um compromisso com vários ministérios, não é? É um compromisso com várias organizações. É um compromisso até que os arquitetos constroem as nossas escolas. Eu lembro, por exemplo, a Irlanda tem orientações muito claras sobre a forma de construir edifícios para que seja mais fácil trabalhar, por exemplo, com alunos com problemas emocionais e comportamentais. Quer dizer, todos nós sabemos como são feitas algumas das nossas escolas, onde é que são colocadas algumas das respostas a crianças com autismo, por exemplo, ou a crianças com multideficiência, etc. Portanto, haver aqui este compromisso de partilhar respostas, de discutir
quando as coisas saem. É claro que toda a gente diz que 5 ou 54 teve em discussão pública, mas seria também uma outra conversa interessante se nós conversássemos sobre os moldes em que o 54 esteve a discussão pública. É claro que não vamos fazer isto hoje aqui. Depois, esta cultura de aprendizagem onde os ambientes sociais, emocionais e físicos se otimizam para as aprendizagens dos alunos. Harmonizar as necessidades das pessoas, e quando eu digo das pessoas, não é só dos alunos, porque nós vivemos todos os dias nas escolas, não é? Das organizações escolares e, nomeadamente, das orientações legislativas. Quer dizer, se não há uma harmonia entre as necessidades, a realidade da escola, quer dizer, é que depois nós torcemos, como diz muitas vezes o professor Zé Morgado, torcemos para que a realidade seja aquilo que a legislação diz que é e a maior parte das vezes não é. As políticas educativas, os currículos e os programas, por exemplo, nós sabemos que não há desenho universal para a aprendizagem que seja operacionalizado verdadeiramente em sala de aula, se os currículos forem muito fechados, porque o desenho universal tem que funcionar logo na sua gênese, não é só na planificação para o aluno A, B ou C. E nós sabemos que encontramos muitas vezes as pessoas a pedirem quem é que tem um currículo para o aluno, vou dar este exemplo, como podia dar outro qualquer, um aluno com trissomia 21 do segundo ano, segundo o desenho universal para a aprendizagem. Quer dizer, não é assim que as coisas funcionam. As prioridades, a diversidade e as prioridades são diferentes. Tem que haver prioridades a nível nacional, mas depois há prioridades a nível regional, a nível de cada um dos agrupamentos. Não são só os alunos que são diferentes. Os agrupamentos também são diferentes pelas comunidades onde se integram, pela própria natureza das suas dinâmicas, pelas opções que faz, da visão que tem, e quer dizer, isto poderia ser, porque é que eu tenho que prescrever um currículo quando o próprio agrupamento, quando eu digo o próprio agrupamento no seu todo, responsabilizando os professores de educação especial, os professores do regular, os pais, os órgãos de direção, quando eu digo os órgãos de direção, não é só a direção em si, não é só a parte da direção, mas os órgãos intermédios. Por exemplo, este aluno, com as suas características, com a avaliação que nós fizemos, tem um currículo com estas características que implica no sistema esta ou aquela progressão. É claro que isto depois tem que haver bom senso, tem que haver monitorização, sim, e tem que haver a resposta àquilo que nós defendemos, resposta no sentido de nos responsabilizarmos por aquilo que escrevemos. Portanto, tem que haver investigação, eu custa muito sempre, eu gosto imenso de fazer estas coisas, de estar com vocês, de estar com colegas, de estar em vários sítios, de ir a várias escolas, mas o mais interessante é a formação em contexto. Ou seja, os próprios agrupamentos organizarem-se de modo a fazerem a sua própria formação. Eu lembro, por exemplo, um agrupamento onde, para se fazerem os documentos, tendo em conta o decreto-lei, se pediu para ser acreditada uma formação para o Departamento de Educação Especial, uma oficina de formação. Ou seja, o próprio trabalho que nós temos que fazer todos os dias pode ser o próprio formativo. É claro que pode haver amigos críticos, pode haver facilitadores externos, mas realmente ser a formação ser muito vista desta forma e ser uma formação da ação de investigação. Portanto, uma partilha de colaboração que incentiva a própria mudança do agrupamento. Uma visão partilhada, que olha para o futuro, o que é que quer a longo prazo, mas também a médio e a curto prazo, e, portanto, articular o porquê, o quê e o como. Haver evidências de algumas situações, e quando eu digo eu sei que são palavras que começam a estar muito gastas, começam a assustar toda a gente, cada vez que nós falamos delas, quer dizer, mas com que evidências nós dizemos que um aluno tem esta ou aquela medida prescritiva. Portanto, se nós conseguimos dizer isso, também conseguimos funcionar de outra maneira, sem ser no sistema de prescrição, no sistema de referenciação, no sistema de elegibilidade, que na prática é o que nós estamos a fazer, tendo em conta as evidências do que avaliamos. E quando eu digo avaliar, não é só o aluno individualmente, mas é todo um conjunto de dinâmicas de uma organização, que é a escola. A comunicação tem que ser clara e objetiva, não só dentro das escolas, mas da própria legislação, quer dizer, ok, há sempre alguma ou outra interpretação,
Mas quer dizer, eu não posso ter formações que me interpretam, por exemplo, a medida enriquecimento curricular, dizendo-me que isso é para os alunos que têm atividades de enriquecimento curricular. Quer dizer, isto é gravíssimo. É gravíssimo não só na prática, portanto, o impacto que tem na prática, mas é gravíssimo para as questões científicas do conceito de enriquecimento curricular e de diferenciação pedagógica. As questões qualitativas, quantitativas, que demonstram, no fundo, as decisões e a ação que alinham ou não com essa visão. E esta visão também é uma visão responsabilizada. Nem todos os agrupamentos têm que ter a mesma visão do que é a questão de responder, quer dizer, tem que ter a mesma visão sobre o que é inclusão, porque é um conceito teoricamente estabelecido com dinâmicas e com evolução. Mas quer dizer, mas pode ter uma visão diferente de como lá chegar, de como fazer as coisas. Portanto, o problema aqui é, quando eu digo organização, tenho esta visão e para desenvolvermos esta visão, temos este conjunto de ações que vamos desenvolvendo. E, portanto, isto está em linha com o tal geral que nós temos a nível nacional, mas que nos dá uma margem de dúvidas. Quer dizer, eu interrogo mais vezes como é que estão a funcionar os projetos que construíram aquela casa num agrupamento, ou umas casas, ou umas salas de contenção para alunos autistas, temos agrupamentos que fizeram isso, ou que fizeram aquela casa para os meninos com algumas condições aprenderem a fazer a cama. Como é que está a funcionar? Afinal, para quê? Afinal, qual é a mais-valia para as aprendizagens escolares? Porque a escola, quer dizer, quer que os alunos façam aprendizagens escolares. Verdade, nós sabemos, quer dizer, todos nós sabemos que alguns se afastam um pouco do tal currículo padrão, mas temos de ter noção de quais as aprendizagens escolares que esses alunos estão a fazer. Portanto, e depois temos que ter recursos humanos, materiais, financiamentos e infraestruturas para aquilo que pretendemos. Quer dizer, eu não posso ter espaços, como às vezes tenho, por exemplo, para trabalhar com alunos autistas, onde o próprio ambiente acústico é terrível, com corredores que não funcionam. Portanto, tudo isto, eu não quero que as coisas sejam mudadas de um dia para o outro, que nós possamos refletir sobre estas questões e como é que nós, a pouco e pouco, podemos ir mudando. Poderá já não ser para o meu tempo, possivelmente não será, que eu já estou muito próximo de sair do sistema, no sentido de diretamente ativo, mas quer dizer, haver aqui uma reflexão sobre estas questões, não é? Como é que nós podemos... Quer dizer, nós não podemos continuar a defender a inclusão e a ver os financiamentos a fugirem para a exclusão, que é isto que continua a acontecer. Nós continuamos a ter dois sistemas paralelos e eu não quero de maneira nenhuma acabar com nenhuma instituição, com nenhuma organização, era só o que me faltava. Eu gostava era que nós nos organizássemos de modo a que muitas instituições ajudassem ainda mais a escola e estivessem mais dentro da escola e que os financiamentos fossem precisamente para os alunos que estão na escola e aos quais nós temos que responder. Portanto, temos que responder, portanto, otimizar os recursos identificados, também sabemos, possivelmente, alguns estarão no sítio errado, outros que se calhar em alguns agrupamentos será necessário mais, noutros seria necessário menos, portanto, termos realmente aqui um olhar sobre estas questões. E, portanto, apoiar prioridades. Qual é a prioridade que nós temos neste momento? Portanto, mesmo a nível da formação, nós neste momento temos mais alunos com esta, com aquela característica, necessitamos, se calhar, mais pessoas formadas com esta e aquela especificidade para poderem responder melhor. Será que há estudos sobre isto? Até para a própria orientação das instituições de ensino superior. E depois planos estratégicos de recursos de curto, médio e longo prazo para garantir as mudanças sustentáveis. E é esta sustentabilidade nas mudanças que nós devemos querer e devemos ter. Não é sustentabilidade só no ambiente, é sustentabilidade também nas organizações e nas mudanças que elas fazem. Senão, as organizações têm uma capacidade enorme de adaptabilidade e não tarda nada o número de alunos, em vez de ter baixado para os serviços de educação especial, aumentou. Foi o que aconteceu com o 3 de 2008. Ele baixou os primeiros 2, 3 anos por ação de um procedimento meramente administrativo, como nós todos sabemos, foram as equipas de acompanhamento às escolas que iam às escolas e diziam, este aluno não pode estar de educação social, este também não. Neste momento somos nós quase que estamos a fazer este trabalho, também, com procedimentos
muito de cariz administrativo. Este aluno não, este aluno só, não pode, só tem só tem acomodações curriculares. Estes aqui já, mas quer dizer, se uma colega que está todos os dias numa sala de aula já experimentou fazer tantas coisas que têm a ver com modelo de diferenciação e pede ajuda numa identificação, alguma coisa nós teremos que fazer diferente. Quando eu digo nós, estou a falar no abstrato, portanto, é um pouco estas questões. E depois temos a questão do desenvolvimento profissional, que eu já falei um bocadinho, da formação, tem que ser diferenciado, faz naturalmente parte da ação dos diversos profissionais, também não pode nem deve ser prescrito a nível nacional. É um erro enorme, porque depois isto não é formação em cascata, eu costumo dizer que é formação igualzinha, ela é repetida, com os mesmos slides, vai mudando um ao outro slide, alguns já existiam antes do Decreto-Lei 54, depois às vezes quem acrescenta quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto, e a coisa ainda se vai ampliando mais, peço desculpa, às vezes em alguns disparates vamos por aí ouvindo, e portanto, também aqui com apoio naquilo nas evidências, qual é, afinal, este grupo de profissionais, e não é só de professores, que nós temos os assistentes operacionais, os terapeutas que estão nas escolas, este grupo de profissionais, o que é que necessita para esta visão que nós temos? E é claro que tem que referenciar um prescrito a nível nacional, também aqui, não vem mal ao mundo, mas depois ter em conta a realidade das necessidades de locais, como é que nós estamos. E quer dizer, eu meto-me sempre muita confusão nós começarmos uma formação completamente como se também estivéssemos a começar de novo. Quer dizer, o que está feito, se calhar algumas coisas estão bem feitas. Temos que as burilar, temos que aqui arranjar uma forma de que elas possam ser rentabilizadas. Eu lembro-me que ainda há pouco, num contexto, me diziam, mas nós não temos tanto tempo. E quantas reuniões fazem para discutir não sei quantos casos? Fazemos tantas. Então, e porquê? É porque se calhar a coisa pode-se organizar de outra forma. Portanto, será que as práticas de sucesso estão documentadas? Está provado já por vários... não quer dizer que a gente só faça no arrisco, pelo contrário. Devemos arriscar às vezes, mesmo com situações que não estão ainda completamente comprovadas que temos sucesso com elas. Mas realmente quer dizer que minimamente haja uma referência, mais uma vez, ao nível teórico. Quer dizer, eu não conheço uma prática que não tenha, seja em que área for, que não referencie alguma teoria robusta, que seja, como eu já disse, com todas as dinâmicas e com todas as mudanças, que seja realmente esta situação colaborativa, também todos juntos. Mas, quer dizer, para nós colaborarmos, para nós trabalharmos todos juntos, temos que ter tempos. E o tempo é necessário. O tempo é imensamente necessário. Eu, por exemplo, posso-vos dar só o exemplo daquilo que tive conhecimento por leituras de alguns países onde implementaram o modelo multiníveis que antes de entrarem dele ser operacionalizado, 3 ou 4 anos antes foi implementada uma equipa de apoio a essa mudança. Ora, nós sabemos como é que foi aqui implementada a tal equipa, que não sabemos muito bem se é só isso ou se é muito mais, e como é que nós começamos logo com o 54. Portanto, haver tempo para a mudança, tempo para refletir a mudança, sabendo nós os caminhos que queremos trilhar. E, portanto, também aqui planos estratégicos de curto e médio prazo, o tempo, não só o tempo organizacional, o tempo das escolas, mas o tempo individual também. Colaboração, comunicação, planificação, e eu não estou a pedir mais papel. Por exemplo, uma coisa que eu tenho andado a dizer é que não é por haver uma folha para formalizar aquilo que nós chamamos adequações curriculares não significativas, que aquilo se vai cumprir, o que lá está escrito. Se calhar não necessita de haver uma folha específica. Podemos nos organizar. Agora vocês dizem assim, mas como é que fazemos? Não temos tempo para falar mais especificamente nisso, mas podíamos organizar a montante de outras formas, porque não é por isso que nós cumprimos mais, não é por isso que conseguimos monitorizar melhor. Nós sabemos que as adequações curriculares não significativas têm que ter uma situação que está clara. Os alunos, no final da escolaridade obrigatória, têm que ter as aprendizagens ditas essenciais. E, portanto, se calhar, quer dizer, ninguém vai obrigar a fazer para os outros alunos, que também têm que ter estas aprendizagens ditas essenciais,
um papel peço desculpa, não é no sentido depreciativo que eu estou a dizer um papel, uma planificação para os restantes alunos. Portanto, haver, claro, documentos de suporte à ação, desenvolvimento profissional, de avaliação e avaliação de relatórios. E as questões da liderança, colegas? As questões da liderança são essenciais. E são essenciais e elas têm que ser democráticas. Não é uma liderança no sentido autocrático, no sentido de eu estou em todos os órgãos da escola, portanto a minha palavra é a última. Vocês, de certeza absoluta, que já pensaram se cabia na cabeça de alguém, mas isto já vinha do 3 de 2008, se cabia na cabeça de alguém que, por exemplo, um relatório feito por um médico ou por um clínico, seja ele qual for, no sistema de saúde, fosse homologado pelo presidente da administração do hospital. Por exemplo, tivesse que ser homologado e tivesse que ser alterado se o presidente do conselho de administração do hospital dissesse eu não faço a homologação deste relatório clínico, vai ter que mudar isto. Portanto, será pensarmos um pouco nestas questões. Aliás, que é também um procedimento muito administrativo. Portanto, e estas lideranças não são só as lideranças formais. Nós temos noutros países, muitas das vezes, por exemplo, para ajudar a gerir o currículo, líderes que são muito bem vistos nas escolas, que os colegas acreditam neles e, portanto, que são mobilizados para trabalhar com os outros colegas para gerir o currículo. A diferenciação pedagógica não é mais do que ações de gestão do currículo visto na sua abrangência. Não é um currículo centrado só na questão dos conteúdos e dos objetivos, mas o currículo visto digamos que de forma abrangente. Portanto, e a capacidade depois dessas lideranças defenderem, acreditarem e no fundo argumentarem de forma científica esses procedimentos e esta forma de mudar. E portanto haver mecanismos de colaboração. Eu sei que já começamos muito tarde. Patrícia, eu não sei se desta vez, da outra vez eu não acabei assim, sim, mas desta vez queria acabar com um filme, tirar só mais aqui uns minutos aos colegas e acabar este webinar, desculpem, deixem-me só aqui parar, acabar com um filme, se me permitem, deixem-me aqui baixar, para poder partilhar, e eu vou partilhar com vocês um filme, só para desta vez ser um bocadinho, já que iniciamos mais tarde, com o stress enorme das tecnologias, e portanto eu vou partilhar com vocês um pequeno filme. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living life for today. Imagine there's no country. It's not hard to do. Nothing to kill, to die for. And no reason to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. The world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger.
brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imaginem um sistema educativo onde o currículo era de tal forma desenhado segundo o desenho universal para a aprendizagem, onde cabiam as respostas a todos os alunos, onde as orientações legislativas eram de tal forma desenhadas segundo o desenho universal para a aprendizagem, que cabiam lá as respostas a todos os alunos que nós temos. E práticas, também elas desenhadas segundo o desenho universal para a aprendizagem, que também cabiam lá a todos os alunos. Quando eu digo cabiam, não é no sentido, digamos, é no sentido ativo da relação. E só quando eu falo do desenho universal para a aprendizagem, ele só apareceu na educação mais tarde. Ele apareceu primeiro, como vocês sabem, nas questões da arquitetura e do design inclusivo, do chamado design inclusivo. Colegas, mais uma vez peço desculpa por ter corrido um bocadinho mais, estávamos todos aqui, não imaginam o stress, vocês não têm nada a ver com isso, mas nem foi só do iniciar, eu a ver aqui, porque este fim de semana tive problemas com redes, e a ver a luz a acabar-se, o qual os computadores continuaram com bateria, isto é muito estressante, mas vocês não têm nada a ver com isto, foi um prazer mais uma vez estar com vocês, sem vos ver as vossas caras, e agora eu espero que, se alguém que tiver alguma coisa a dizer, que diga, e agradeço-vos do fundo, mas do fundo da minha boa vontade, e afinal eu não arranjo só problemas, também vou dando algumas soluções, mas digamos que a coisa tem que ser gradual, porque senão às vezes nem sempre se entendem essas soluções, e não são vocês que nos entendem, vocês entendem-nas muito bem, porque estão todos os dias nas escolas, seja com que função for, nas escolas ou em serviços que apoiam as escolas. Muito obrigada, professor Joaquim, pelo contributo, reflexão, por este belíssimo filme, que também aqui aqui no bate-papo estão a colocar alguns comentários, e houve uma participante que perguntou se o professor Joaquim podia partilhar o link do filme, se tem o link do filme. Sim, eu posso, não sei como, posso partilhar já no bate, não, fazemos, é assim, eu tenho o link, mas para ter o link, porque eu descarreguei do YouTube, ele está disponível no YouTube. Sim. Portanto, para aceder agora ao link, eu tinha que aceder ao YouTube, isto ia ser aqui uma confusão. Então depois envia-me e depois eu faço chegar. É isso, pronto, eu envio e depois vocês faziam chegar. Pronto, entretanto, este formato de webinar, que é um bocadinho diferente das reuniões, permite-nos, eu estou aqui a visualizar que tenho 5 pessoas que levantaram, tem aqui a mão levantada, onde é que está? Agora já não dá. Não dá. Agora já não dá para permitir falar, não. Pronto, só dava... Pronto, tenho mesmo que fazer como eu estava... Ok. Então, pronto, não dá para fazer permissão enquanto estava a dar a conferência dava, mas eu posso transmitir aqui algumas questões que vocês queiram colocar ao professor Joaquim, eu leio no bate-papo, posso dizer qual foi o participante que enviou e o professor Joaquim depois responde. Normalmente quando este formato de webinars é assim. Temos aqui o Q&A, perguntas e respostas, e depois temos o bate-papo, por isso quem quiser colocar questões... estão aqui a perguntar como é que podem ver novamente a conferência. Pronto, estes webinars são gravados, por isso depois nós vamos disponibilizar a gravação, depois eu também vos vai fazer chegar esta informação. Patrícia, entretanto, uma colega já colocou o link da EAJA, a Elizabeth Souza, colocou o link do filme, penso eu que é o link do filme para o YouTube. Pronto, também me pareceu, mas não tinha a certeza. Então, ainda temos aqui algum tempo, uns 15 minutos, 20, se quiserem
colocar questões aqui no bate-papo para eu ler e colocar aqui, agora estou aqui, já consegui pôr aqui, levantar a mão. Pronto, então tem aqui uma participante, Ana Estrela, Maria Augusta Gamboa, que posso levantar a mão, posso dar permissão para colocar a questão pessoalmente ao professor Joaquim. Vou começar aqui pela Ana Estrela. Ana, quer colocar a questão? Tem que ligar o microfone. Tem que ligar o microfone. Já se arrependeu, a Ana. E a Maria Augusta? Também? Peço desculpa. Maria Augusta, Gamboa. Diga, diga. Se quiser colocar a questão ao professor Joaquim, algum comentário? A questão que eu queria pôr não é propriamente uma questão, mas é a constatação de um facto que não vejo em mais nenhum agrupamento ser discutido, que remete para os documentos dos alunos. Ou seja, em relação ao 3 de 2008, o professor de Educação Especial tinha um conhecimento real do aluno e era com esse conhecimento que elaborava os documentos e que definia as medidas em colaboração com os diretores de turma e em colaboração com o restante conselho de turma. Neste momento, o que nos acontece, pelo menos no meu agrupamento, é que os documentos aparecem já elaborados. Basicamente são todos iguais, dizem todos a mesma coisa, e com medidas que nós discordamos, mas contra as quais não podemos fazer nada. Sei lá, dou-lhe um exemplo, todos os alunos, as medidas adicionais, têm que ter apoio psicopedagógico, quando na prática isso não acontece. Pronto, eu estou muito revoltada, sinceramente, em relação aos documentos, às medidas e objetivos que são definidos pela EMAI, ao perfil do aluno da educação especial, quando sai da escolaridade obrigatória, que eu considero um verdadeiro absurdo, que não pode existir um perfil único para uma diversidade. Desligou o microfone. A Maria Augusta desligou o microfone. Pois desligou. Já desligou sem querer, já está. Peço desculpa. Pronto, não me vou alongar mais, isto é muito desabafo. Maria, eu não sei se posso, Patrícia, posso já Sim, tentar sim. aqui Sim. partilhar um pouco. Eu falava relativamente ao conhecimento real do aluno e no fundo, ao definir respostas para esse aluno concreto, eu falei nisso. Falo na situação, é isso que acontece na maior parte das vezes, infelizmente é isso que acontece, ou seja, o que nós estamos a assistir... É mais neste momento, eu considero que é um laboratório que elabora documentos, que não elabora, portanto, como é que é dizer, dispara com documentos, todos iguais, e o aluno fica remetido para segundo plano. Maria Augusta, isso é o resultado de equipas que alguns autores chamam equipas de referenciação, equipas com cariz de elegibilidade e, sobretudo, que é aquilo que eu tenho andado a ver nos vários contactos que vou tendo com colegas, equipas que estão a avaliar com bases e procedimentos essencialmente administrativos. Portanto, não há uma avaliação do aluno, é aquilo que a Maria Augusta dizia, não há um conhecimento do aluno e isso pode ser evitado. Eu também conheço agrupamentos que as suas decisões foram outras. É claro, pois isso implica formas de organização diferentes, mas verdadeiramente tem toda a razão, isso é gravíssimo. É gravíssima essa situação de que não só porque a resposta depois é um conjunto de medidas prescritivas que nem sempre fazem sentido, que é um conjunto, em nome da diferenciação, na prática, não é? Em nome da diferenciação e da diferença, estamos a homogeneizar. Está a ver, com o nome da inclusão, com nomes da inclusão, nós estamos precisamente a fazer o contrário, e é essa situação de
uma avaliação de cariz eminentemente administrativa. É assim que se chama, não há outro nome a dar-lhe. É a mesma coisa como quando nós, não sei se vocês se lembram, se acontecia com vocês, nós avaliávamos os alunos, quando começamos a trabalhar com os cariz, dos quais também eu sou crítico, não é os profissionais que lá trabalham, que são excelentes, conheço pessoas excelentes profissionais, mas da forma como eles são arregimentados para prestar apoio às escolas, nós fazíamos uma avaliação dos alunos e dizíamos que precisamos deste e daquele profissional para dar apoio. E a partir de determinado momento nós enviamos também esses pedidos, nós precisamos de determinado profissional para dar apoio ao aluno A, B, X ou Y, por esta razão, por aquela, porque avaliamos, não é? E a decisão é tantas horas para esse agrupamento, dividam para os alunos que tiverem. É uma decisão meramente administrativa. É uma decisão, eu não estou a criticar este procedimento no sentido de que ele é feito. Quer dizer, o que eu estou a dizer é que isto tem nome. Mas no fundo é tapar o sol com a peneira, porque isto tem os nome. meninos têm terapia ocupacional, têm terapeuta da fala e na prática não têm. Portanto, o que nós temos, por isso é que nós temos que nos consciencializar destes absurdos para falarmos diretamente deles. Estas coisas têm nomes. E o nome é procedimento eminentemente administrativo. Característico de onde? De organizações altamente burocráticas e organizadas em pirâmide e centralizadas. E depois assim o nosso papel enquanto docentes de educação especial, que também está muito desvirtuado. Nós somos canalizados muitas vezes para explicadores de não pode acontecer curriculares, não é? Somos pressionados para darmos explicações de conteúdos curriculares, de disciplinas que não dominamos, nem temos que dominar. Isto está a ser, neste momento, é a guerra que eu estou a ter com o meu agrupamento, apesar das pessoas serem compreensíveis e estarem abertas, neste momento até estão abertas ao diálogo. E, portanto, o nosso papel também está... Mas sabe que esse tipo de visão da função do professor de educação especial tem levado à diluição de algumas formações, de algumas situações mais específicas, que não temos tempo de aprofundar, e mais, tem feito aparecer os discursos que dizem até algumas coisas, que é, vocês se calhar já ouviram estas questões, que é, por exemplo, os professores de educação especial são professores remanescentes de outros grupos, ou seja, quase que dar a entender que eles já não estavam lá, portanto, eles pertenciam a outros grupos. Ou, por exemplo, quando o professor de educação especial acabar, vejam que isto é dito por formadores de cursos de educação especial. Quando o professor de educação especial acabar, temos verdadeiramente inclusão. Por isso é que eu digo, fiz este périplo, desde que começamos a inclusão, não começou agora porque deram nome à legislação de educação inclusiva, ou de educação para a inclusão. Vejam que nós chegamos ao requinte, ainda não tinha saído da legislação e, em alguns agrupamentos, mudaram o nome, ilegalmente, do Departamento de Educação Especial para Departamento de Educação Inclusiva. Não há nenhum grupo de recrutamento de educação inclusiva. E pergunto eu, então, por mudarem o nome, os professores de educação especial passaram a ser mais inclusivos ou menos inclusivos? E pergunto eu, só os professores, só o Departamento de Educação Especial é que deve ser inclusivo? Ou a inclusão deve ser uma coisa que se vê em todas as dinâmicas do agrupamento? São estas práticas depois que nos vêm dos tais absurdos. Estão a ver? Do tal querer responder sem a tal visão, sem a tal planificação, sem a robustez dos conceitos. Esta questão do perfil de saída, eu vou um dia contar a história das medidas significativas e não significativas, só para lhe dizer que os países onde eu conheço, na América, tem um ou outro estado onde tem estes nomes, de medidas de adaptações não significativas e de adaptações significativas, mas para as adaptações significativas criaram um conjunto de também aprendizagens essenciais para que houvesse um referencial para que até para o emprego, para as questões do emprego. Mas tem razão, se o agrupamento, se cada um dos agrupamentos se responsabilizasse pela gestão do currículo no seu todo, para um conjunto de alunos desse agrupamento, para um conjunto de alunos de cada turma, e dentro dessa turma, para alguns alunos individualmente ou de forma individualizada, saberia dizer
este currículo foi desenhado desta forma e tem esta e aquela implicação, e necessita desta e daquela resposta mais específica. Isto é que é trabalhar segundo o desenho universal para a aprendizagem, segundo o conceito, o modelo de desenho de diferenciação pedagógica. E é isso que faz com que, minimamente, embora esteja a ter grandes críticas noutros países, o modelo de multiníveis, que faz com que os recursos sejam mobilizados o mais precocemente possível e segundo as especificidades. Só por brincadeira, sabem, a primeira vez que eu ouvi falar no modelo multiníveis em Portugal foi a Dona Branca. O modelo multiníveis também não é um modelo que foi desenhado para a educação. Ele é muito utilizado nas questões financeiras, no sistema financeiro e no sistema de marketing. Por exemplo, só para o exemplo da Dona Branca, só para nós percebermos, porque o modelo multiníveis organiza respostas e serviços. No caso da Dona Branca, na base da pirâmide, ela dava pouco dinheiro a muitos, no meio da pirâmide ela dava mais dinheiro a menos, e no topo da pirâmide ela dava muito dinheiro a poucos. Isto é uma brincadeira, mas que é. Se nós fizermos o paralelo, vocês vão ver que é assim que funciona também, com outra natureza, claro, de respostas não financeiras, mas de respostas pedagógicas, o multiníveis. Assim que lhe colaram as medidas, desvirtuou completamente como organizador e, para além disso, as medidas continuam elas próprias prescritivas, grande parte delas sendo atomizadas do que é o modelo de diferenciação pedagógica, o que é um erro gravíssimo, cientificamente gravíssimo. E que tem impactos, isto foi logo dito, que ia ter impactos nas práticas, foi aquilo que a Maria Augusta acabou de dizer. Alguns, claro. Vai ter mais, mas alguns são desses. Bem, eu agora gostava só, obrigada Maria Augusta, eu queria só... Obrigada eu. Vou só aqui ler, estou aqui a gerir o tempo, ler aqui uma pergunta para o professor Joaquim no bate-papo e depois vou dar também permissão a outra pessoa que levantou a mão. Está aqui uma participante, não sei, diz assim, este ano letivo o certificado de competências já é elaborado online? Considera que o nível de ensino atribuído ao aluno corresponde ao adquirido antes de integrar as ACS? Eu não sei se percebi muito bem a pergunta, eu não sei. O que eu sei é assim, eu peço desculpa porque eu não, é difícil nós depois estarmos aqui, mas a pessoa que escreveu pode, o meu mail está disponível e nós, já não é a primeira vez que acontece isso, nós trocarmos ainda há pouco tempo sobre este assunto, nós trocarmos. Eu sei que há duas ou três coisas que estão. O que está na lei é, os alunos com adaptações curriculares não significativas, vamos deixar as acomodações e o enriquecimento curricular para não criar ruído neste momento. Os alunos com acomodações curriculares não significativas têm que, no final da escolaridade obrigatória, terem as aprendizagens essenciais. Aquilo que, a nível nacional, a tutela, o Ministério da Educação, considerou aprendizagens essenciais. Os alunos aos quais nós desenhamos um currículo só para eles, individualmente, os tais alunos a quem nós pomos a cruzinha nas adaptações significativas, nós podemos desenhar um currículo completamente diferente do currículo padrão. Eu costumo dizer que mesmo assim deve ter algumas referências ao currículo padrão, mas esse aluno não é obrigado a cumprir as aprendizagens, no momento da saída da escolaridade obrigatória, as aprendizagens essenciais. Pode ter aprendizagens completamente diferentes, sabendo nós que quanto mais nos afastamos das questões padrão do currículo, na questão dos conteúdos e dos objetivos, quanto mais mexemos nessa parte, núcleo central do currículo, não quer dizer que as outras partes não sejam contextos, relação, não sejam importantes, são muito, mas muito importantes, mas quanto mais mexemos nessa parte, mais nos afastamos dessa situação das tais aprendizagens essenciais, antigamente chamadas competências essenciais. Não estou a dizer que competências e aprendizagens, anda uma discussão ali teórica sobre esta questão, não vou entrar agora nessas questões. Digamos, esse referencial que temos a nível nacional. E, portanto, eu costumo dizer que sim, pelo menos algumas, não estou nada de acordo com matemáticas funcionais, português funcionais, é matemática e é português. O currículo dirá a natureza dessa matemática, o currículo que nós desenhamos, a natureza dessa matemática e a natureza desse português. E por isso nós teremos que responder no final da escolaridade dizendo o que aquele aluno aprendeu.
porque funcional é toda a matemática, até no ensino superior. Os currículos, eu costumo dizer aos alunos, às vezes tenho aqui alguns e sabem que eu digo isto, até no ensino superior, quando nós queremos ter unidades curriculares que tenham currículos funcionais, que nos ensinem coisas para a vida, para o dia-a-dia, que sejam funcionais para o nosso dia-a-dia, mesmo tendo uma componente teórica, claro que sim. Outra coisa que eu sei que é verdade, todos os alunos, legalmente, por lei, têm que ser certificados no final da escolaridade obrigatória. Todos têm que ser certificados. Diz a lei que são certificados como os outros, ou seja, de 0 a 20 no 12º ano, no primeiro ciclo com menções qualitativas, etc. São escalas, umas de cariz qualitativo, outras de cariz mais quantitativo. Mesmo os alunos com adaptações significativas têm que ter certificado. O tipo de certificado, nós não temos orientações. Eu costumo dizer, e é opinião, é mera opinião, ainda no outro dia falava nisto com algumas colegas, é que, por exemplo, nós às vezes pedimos às escolas onde tivemos formação um certificado. E esse certificado vem lá com a nota que tivemos, o curso que tiramos, etc. Mas às vezes pedimos certificados descritivos. E nesses certificados descritivos tem lá as unidades curriculares, o número de horas dessas unidades curriculares, quem foi o professor, os conteúdos dessas unidades curriculares e a avaliação que tivemos a cada uma dessas unidades curriculares. É um mero exemplo. Isto pode ser bem melhorado, esta minha opinião pode ser bem melhorada por vocês. Não sei se respondi, colega, mas eu não consegui entender a dimensão da resposta. Pronto, agora tenho aqui ainda há espaço pelo menos para uma ou duas pessoas falarem. Tenho aqui uma participante, Josefa Guedes, posso, se quiser ligar o microfone e colocar a questão. A Josefa já se arrependeu. Ok, se não posso pedir aqui ao Carlos, outro participante, Carlos Feijão. Também levantou a mão. Sim, já ouvimos já? Sim, sim. Sim, então boa tarde. Boa tarde, Carlos. E pronto, eu gostei muito deste momento formativo e de troca e efetiva partilha, Carlos, mesmo, eu prefiro que seja de partilha. Pronto, é uma partilha, não é uma troca. e queria só fazer aqui um pequeno preâmbulo que tem a ver com o seguinte: eu, portanto, sou professor de educação especial já há muitos anos, efetivamente desde dos apoios educativos, em que estava destacado, em que ainda é destacado, naturalmente, e o aparecimento do 54, inicialmente, e com a leitura que eu fazia, assim, de uma forma geral, e quando eu digo de uma forma geral é porque, mesmo no concreto, só no terreno é que nós depois começamos a perceber como é que as evidências dessas orientações fazem sentido ou não fazem sentido, mas ao ler havia algumas situações, umas quantas situações que eu considerava que eram efetivamente um salto qualitativo e eram muito positivas para o trabalho que se poderia vir a realizar e até mesmo para a perspectiva de podermos, com as práticas que pudéssemos vir a operacionalizar, fazer aqui, provocar também alguma mudança na própria escola, nos ambientes de aprendizagem, etc. Mas, entretanto, com o passar do tempo, essa minha motivação, não motivação de trabalho com os alunos e com a equipa com que trabalho na escola, mas a motivação em relação ao próprio 54, foi-se esmorecendo aqui em algumas dimensões e algumas áreas que, efetivamente, são trocadas entre nós como forma também de tentarmos fazer melhor, nós, escola e Departamento de Educação Especial, e até mesmo na EMAI, como forma de tentarmos fazer melhor, mas encontramos aqui efetivas dificuldades. Ainda há bocado falou-se da EMAI e a colega colocou aí uma questão que eu acho que é uma questão que é muito transversal a muitas escolas, efetivamente. E eu tenho aqui a ideia de que, e tenho falado nisto várias vezes,
que há aqui aspectos que, na perspectiva também do que o professor Joaquim já referiu, quer dizer, isto foi construído quase numa perspectiva de administração pública. A questão é que a EMAI, da forma como está, ou como as orientações para a sua formação e para o seu funcionamento, como estão designadas, acaba logo por matar a EMAI à partida. Pronto. Principalmente, nós temos ali, no 54, um conjunto de tempos e limites de tempo para preparar documentos e para trabalhar documentos que são perfeitamente inoperacionais. E, portanto, isso ou faz com que aconteça o que acontece na escola da colega que falou, e, portanto, para que esteja tudo dentro do prazo, faz-se uma mesinha de igual para todos e preenchem-se os documentos, ou ficam os documentos logo pré-preenchidos, que depois são distribuídos pelos alunos, né, para estar tudo minimamente legal e dentro dos prazos, etc. Ou se queremos fazer um trabalho efetivamente mais refletido face às características de aprendizagem dos alunos, face à possibilidade, face ao próprio contexto em que os alunos estão a frequentar a escola. Dá muito mais trabalho e, efetivamente, acabamos por encontrar uma outra dificuldade, que é a própria gestão da EMAI. E tal como o professor Joaquim também referiu, a EMAI acaba por ser quase um espaço em que nós o ponto de ordem de trabalhos é tratar de referenciações, né? Identificações de necessidades e tentarmos que depois essas orientações, ou as nossas sugestões, passem para o terreno. E acontece que nós, por exemplo, no nosso agrupamento sentimos uma grande dificuldade e, efetivamente, temos, e falamos muito nisso, quer dizer, não temos problemas em expor a situação, nós temos uma grande dificuldade em funcionar, até mesmo pela formação da própria equipa, porque a formação da própria equipa, por exemplo, o facto de se ter querido efetivamente abranger todos os ciclos de ensino na equipa permanente, não é aí que está o problema. O problema é que muitas vezes, façam parte do pedagógico, e o problema aí está muitas vezes é que as pessoas que acabam por formar a equipa muitas vezes não estão práticas nos processos. E então, eu posso dizer muito sinceramente, a nossa EMAI muitas vezes funciona com 2 ou 3 pessoas com mais experiência no terreno, que têm efetiva experiência e que podem muitas vezes fazer sugestões de orientações e umas leituras mais objetivas das identificações que vão chegando. Mas pouco mais temos tratado. E posso até dizer que temos uma dificuldade muito grande em tratar todo o expediente e chegamos a ter situações de alunos que estão em lista que nós não conseguimos dar vazão. Até porque, e eu queria fazer uma ressalva, que é, nós podíamos reunir todos os dias. Se não fôssemos professores e se não tivéssemos horário também, não é? E, portanto, nós temos um horário em que podemos reunir e efetivamente, é naquele horário que nós tentamos desenvolver o trabalho que tem a ver com esta pequena competência da EMAI, porque depois haveriam muitas outras competências que nós já falámos nelas e ainda não conseguimos começar a operacionalizar. De qualquer forma, o que eu queria dizer é que nós tentamos, como eu costumo, de forma quase em termos de senso comum, o que eu costumo dizer é assim: nós, no nosso agrupamento, acabamos por optar por fazer quase um pouco o cruzamento de dois decretos, o 3 e o 54, isto para não deixarmos efetivamente cair muitas situações em saco roto e que fiquem muitos alunos efetivamente e diretores de turma e contextos de turma à espera que a EMAI resolva. Ou seja, e temos que fazer um trabalho em que naturalmente os professores de educação especial continuam a ter um papel muito efetivo, juntamente com os diretores de turma. Nós estamos a tentar que cada vez mais os conselhos de turma percebam que os alunos são do conselho de turma, independentemente
do currículo que estão a frequentar, independentemente do conjunto de disciplinas que estão a frequentar, independentemente dos conteúdos que estão a dar ou não, mas continuamos a centrar muito o trabalho no professor de educação especial, né? Mesmo até na própria elaboração dos documentos, porque nós depois apostamos mesmo na questão da equipa variável, em que ou seja, a equipa variável é sempre formada pelo diretor de turma, pelo professor de educação especial, pelo encarregado de educação e depois por técnicos ou outros professores que tenham referência já no trabalho desenvolvido com o aluno, para tentarmos efetivamente que a escola crie uma ideia de trabalho conjunto, ou seja, os alunos não são da educação especial, não são do professor de educação especial, os alunos não são da sala de ensino estruturado, os alunos não são, ou seja, são alunos que estão na turma com um determinado tipo de proposta curricular, e que tentamos que seja cada vez mais um trabalho em rede e o mais colaborativo possível. Mas depois temos aqui, e essa questão eu gostava só de colocar duas questões e vou já colocar para notar, parece que sou eu que estou a fazer a conferência, mas não, nem tenho conhecimento. Não se preocupe, não se preocupe. Nem tenho conhecimento para tal, mas eu gostava só de colocar duas questões, que é como é que se ultrapassam problemas da formação inicial, seja de que área científica, disciplinar, seja qual for a proveniência, que continuam a formar as pessoas numa perspectiva, as pessoas profissionais, os professores, numa perspectiva, agora muito menos, né? Porque a gente sabe que temos muito menos professores, mas ainda há uma mentalidade muito virada para quase a exposição contínua, não é? Em que se trata o currículo de igual para todos, não é? Como se todos fossem um só, não é? Até que ponto é que se consegue realmente implementar uma inclusividade enquanto se permanecer com esta ideia, esta perspectiva sempre centrada pura e simplesmente nos conteúdos, centrada muito numa avaliação sumativa, centrada muito numa resposta imediata àquilo que se considera que é a aprendizagem, não é? Que é ditada por testes, que é ditada por respostas imediatas, e eu depois uma outra questão muito diferente, que é a questão das adequações curriculares significativas. Eu já coloquei esta questão várias vezes, já entre nós, já tentei saber até superiormente, mas nunca temos uma resposta muito efetiva. Qual é que é a possibilidade, porque a nós custa-nos sempre muito, a não ser que seja efetiva e muito evidente a necessidade, custa-nos sempre muito estar a propor a alguns alunos para algumas medidas que tenham a ver com essa prescrição das adequações curriculares significativas, quando pensamos que estamos a cortar a perspectiva futura de formação ou de encaminhamento para uma formação que possa vir a ser adequada. É assim, quais é que são efetivamente as possibilidades quando nós temos, quando o aluno faz um currículo até ao final da sua escolaridade com adaptações curriculares significativas, tem ou não tem possibilidade de ingressar em determinado tipo e porque assim, eu tenho alunos que são muito, vou utilizar um termo com aspas, são muito funcionais, tenho alunos que em termos de aprendizagem têm uma possibilidade de evolução grande, mas que têm outros fatores que neste momento os remete efetivamente para uma incapacidade muito grande de acompanhar o currículo da turma e do ano em questão. Pronto. Mas, e há a hipótese de reverter a meio do ciclo? Eram estas questões que eu deixava. Espero não ser confuso.
Eu não estou... Não, Carlos, não é confuso, é muita coisa Pois eu sei. no mesmo que isso dava para nós agora estarmos aqui. Claro. Eu não sei se posso, tenho Pronto, quanto tempo? sim, 5 minutos Tenho para responder, mais 5 minutos agora, não podemos alongar muito mais, já 5 estamos aqui minutos. para Eu não vou falar, responder, eu não para tenho. responder, mas depois isto dava para mais outra discussão. Claro. Eu convido para vir Carlos, à minha escola qualquer dia. chamo-me Joaquim, não me chamo professor Joaquim, senão Não, eu não, sinto eu não muito disse a senhor, velho. eu não disse senhor aqui, eu disse que qualquer dia convido para vir à minha escola. Eu vou tratá-lo por Carlos. Sim, perfeitamente. Sabe, que eu lembro-me do tempo em que fazia integração a tempo parcial, era uma coisa muito moderna. Sim. Hoje dizermos que eu fiz integração a tempo parcial como sendo uma coisa muito moderna e muito à frente, até me mete confusão. Mas é verdade, nós não devemos negar a história. Mas isso foi tudo um percurso que se foi fazendo para chegarmos realmente a princípios inclusivos e o que era a inclusão. Relativamente às equipas, eu não vou, só vou completar aquilo que disse, porque eu estou completamente de acordo. Só estou em desacordo quando ainda foi bonzinho, se me permite a expressão, o Carlos, quando acreditou, porque ainda não tinha sido publicado o decreto-lei, eu fiz várias comunicações sobre o impacto que a forma como estava desenhada na lei as equipas poderia ter. Eu posso-lhe até mandar, se quiser, 2 ou 3 slides, onde como é que as equipas, para gerir a questão do multiníveis, do modelo multiníveis, são 2 exemplos. São 2 exemplos, que há mais, mas são 2 exemplos completamente diferentes a nível dos procedimentos. Mas todos os 2 não se sobrepuseram, não entraram em conflito com os órgãos que já existiam na escola. Pelo contrário, fortaleceu esses órgãos. O Conselho de Docentes, as direções de turma, os conselhos pedagógicos, os órgãos diretivos da escola, etc, etc, etc. E há formas muito interessantes que eles mostram de como é que isso aconteceu. Os nomes do conselho de turma pode ser diferente, eu traduzi, mas é o equivalente ao que nós temos, exceto eles têm, por exemplo, há um dos exemplos, tem uma equipa de gestão do currículo. E nós não temos nada que se pareça com as funções dessa equipa. Mas é só menos importância. Eu até coloquei, na altura, falei, mais uma vez, uma questão científica, que é o que é que significa multidisciplinar. Não é por eu chamar a equipa multidisciplinar que ela funciona de forma multidisciplinar, porque o que dá o nome, o que caracteriza e o que pede o nome às equipas é a dinâmica da própria equipa. Também aqui há definições científicas e teóricas sobre o que é multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, etc, etc, etc. E, portanto, não é por aí, não é por haver vários professores de disciplinas diferentes. Portanto, a todas estas questões. E depois, quer dizer, é só vermos os documentos deste tempo de pandemia. As coisas que saíam era a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, que eu a brincar gosto de dizer EMAE, que me parece o nome de uma mota, resolve. Se houver um problema do aluno não sei o quê, a equipa diz. Quer dizer, e tudo isto fica um pouco assim. Eu não tenho nada contra a equipa no geral, equipas multidisciplinares ou equipas das escolas, também eu pertenço a uma e estou muito confortável na equipa, estou muito confortável com a coordenação da equipa, estou muito confortável como ela é gerida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver é depois nós acharmos que o que está escrito que é uma realidade que vai acontecer, esquecendo-nos verdadeiramente o que é a realidade que nós temos todos os dias. Isto relativamente à equipe. E é claro, faz-se um esforço enorme de reuniões, de horas, etc, etc, para depois fazermos. Há formas, mesmo assim, há formas de contornar. Há pequeninos pormenores que nós podemos optimizar. Mas, como eu digo, mesmo a lei, eu não estou contra tudo o que lá está, claro que não. Começando pelo prefácio, que já no 3 de 2008 era lindíssimo. Também este é lindíssimo e foi melhorado depois da dita discussão pública. Digamos que foi escrito não só a 4 mãos ou a 5, mas mais a 6 ou 7. Portanto, foi muito melhorado. O do 3 de 2008 tinha ali muita coisa dos Açores, este não, mas foi muito melhorado. E estou de acordo, eu não estou em desacordo com a CIF da 3 de 2008. A CIF é um bom documento de categorização. Eu até digo uma coisa aqui, já disse isto várias vezes publicamente, o primeiro draft da CIF que entrou no Ministério da Educação
foi um draft em inglês que eu levei, que a professora Leonor Muniz Pereira me deu, e disse, toma lá esta coisa que é muito moderna. Quem conhece a professora Leonor Muniz Pereira sabe como ela fala. Toma lá esta coisa que é muito moderna, e lá ainda está em inglês, ninguém ligou. O próprio Simeonson, que depois, mais tarde, veio escudar um pouco esta questão, porque teve algum interesse nisso. Então, não é verdade que a CIF estava na legislação de outros países. Estava para ver como é que funcionava em vários países. Aliás, nós tivemos um problema, quem conhece a Universidade do Brasil, que tem os direitos de tradução destes documentos da OMS, sabe que quis pôr algumas organizações de Portugal em tribunal. E sabem que eu tenho um slide sobre o que foi escrito no site dessa universidade sobre a nossa CIF, jovem. Portanto, todas estas questões é que eu estou contra a forma como ela foi inscrita na lei. Mal. Não estou contra, assim como algumas coisas, eu não estou contra o modelo multiníveis, posso ser crítico dele, mas não estou contra ele. A verdade é que já muitas das coisas que diziam avaliações depois de 3, 4, 5 anos do modelo multiníveis estar a funcionar noutros países, nós temos a Escócia, temos alguns países nórdicos, temos alguns estados da Norte América. Dizia que o problema é que ele funcionava quase só a partir de determinada altura para procedimentos administrativos. Tudo o resto continuava igual como já estava antes. Mudavam os nomes, mas as práticas continuavam iguais e usavam-se para procedimentos. É o que está quase a acontecer. Eu disse isto antes da lei ser promulgada. Dizem algumas dessas avaliações que há o perigo da final não ser precoce. Dizem algumas dessas avaliações que há o perigo de ter falsos identificados. Aquilo um pouco remetendo até para uma linguagem mais da saúde. Que há o perigo de a partir de determinada altura, em vez de diminuir o número de alunos a ter apoio para a educação especial, aumenta o número de alunos a ter apoio para a educação especial. E muitas outras coisas que nós podíamos ser da tal equipa multidisciplinar. Eu não tenho nada contra as equipas multidisciplinares. Trabalhei muitos anos em intervenção precoce, onde lutava para que as equipas chegassem e conquistassem dinâmicas de transdisciplinaridade, o que, como dizia o professor Bairrão, é quase uma utopia, mas temos que lutar por ela. Mas, quer dizer, às vezes aproximávamos um bocadinho desse ideal. E depois, relativamente à formação inicial, isso era uma conversa que nós devíamos ter, também eu já defendo há muito que nos fomos afastando de alguns modelos de formação inicial. E se o professor, o futuro professor, tiver uma disciplina, chama-lhe o que quiserem, há nomes mirabolantes nas disciplinas dos cursos de formação inicial sobre estas questões da inclusão. Há nomes mirabolantes e há colegas que sabem isso melhor do que eu porque estão a estudar a questão. Acantonadas, se estas questões da inclusão forem acantonadas numa disciplina e depois, quando tiverem a planificar, toda a gente se esqueceu, ou então planifica-se, tendo em conta o ideal, por exemplo, lá vou eu mais uma vez, para não ir agora ao aluno de trissomia 21, ao aluno autista. Temos um aluno autista, qual é o clichê? Não olha, está no seu mundo, está essas coisas todas que nós todos sabemos que às vezes não é verdade. O próprio contacto ocular muda com questões culturais, a importância que nós damos a isso. Se nós depois estivermos a trabalhar no tal ideal, no achar, não, os futuros colegas têm que estar nas escolas connosco. E para os futuros colegas estarem nas escolas, quando eu digo, eu aprendi muito com os colegas mais velhos, imenso. Aliás, o pouco que sei, devo imenso a colegas, primeiro do regular e mais tarde da educação especial. Colegas imensos que saíram quando foi do 3 de 2008 para não se reformarem 3 ou 4 anos mais tarde. O sistema perdeu uma massa crítica e de trabalho enorme quando foi do 3 de 2008 porque foi mal calculada esta questão. Alguns colegas tivessem ficado na educação especial reformavam-se 3 ou 4 anos mais tarde. E, portanto, perdeu-se logo ali aquela questão que nós temos de acolher o outro que é novo para podermos trabalhar em conjunto e nós aprendemos, estão aqui se calhar algumas colegas que mais novas trabalharam comigo, para me darem força, que eu às vezes já me desmotivo, e para nós darmos alguma experiência daquilo que já temos. Essa é uma das questões, mas isso dava aqui agora pano para mangas, e portanto as organizações de formação de professores não podem estar tão distantes também elas da realidade
das escolas. Olha, vou-lhes só dar um exemplo. Eu não posso ter, por falta de alunos no ensino superior, ter professores, por exemplo, a darem a unidade curricular de suportes de apoio à aprendizagem só porque são professores que têm formação em informática e percebem muito das questões da informática e das questões das chamadas de novas tecnologias ou tecnologias de informação e comunicação. Porque a área de suportes de apoio ou recursos de apoio, ou tecnologias de apoio, como se chamavam antigamente, sobretudo o que tem a ver com a comunicação, tem situações tão específicas que não podem ser tratadas desta forma. E não podem ser também elas vistas sozinhas. Se eu tiver um aluno em cadeira de rodas, com mobilidade em cadeira de rodas, eu já tenho que ver como é que funciona a mobilidade conjuntamente por relação com essa tecnologia para a comunicação. Só para dar aqui alguns exemplos. Relativamente às adaptações curriculares significativas, eu defendo que sim, que deve haver hipóteses deles ingressarem noutros cursos, até no ensino superior, tendo em conta, já temos ali algumas experiências noutros países muito interessantes, de alunos que se afastam muito nas suas aprendizagens do currículo dito padrão e que têm respostas no ensino superior. Nós começamos a ter timidamente algumas respostas, temos algumas. Não são muitas ainda, mas já temos algumas para esses alunos também. Para os outros, nós não temos conhecimento porque depois dão assim umas notícias só às vezes com paragonas e não temos. Temos alunos autistas, o Algarve tem um gabinete de apoio a alunos com condições diferenciadas muito interessante, por exemplo, lembro-me deste, mas há outros, temos alunos autistas neste momento já no ensino superior. Para estes, nós já vamos tendo também aqui algumas respostas. Mas alguém se lembrou, por exemplo, da importância do desenho universal no ensino superior? Eu ainda há uns anos, há 3 anos ou 4, ouvi uma comunicação de um colega espanhol sobre a importância de operacionalizar o desenho no ensino superior, que eles estavam a fazer na própria universidade. Eles estavam a implementar o desenho universal. Ninguém se lembra. Estão a ver? Pois não há. Como é que eu posso querer dizer para se fazer uma coisa quando depois na prática do dia-a-dia nós não vimos esta situação? Portanto, é claro que eu disse tout court a questão das adaptações significativas. Aquilo que o Carlos introduziu para a partilha e aquilo que eu respondi tinha que ser mais bem aprofundado e tendo em conta aqui depois ver que implicações é que isto tinha. Mas nós sabemos que alguns alunos são duplamente penalizados. Não vão para alguns cursos porque se afastaram do currículo. E alguns, quando vão, não podem ter adequações nesse curso porque o curso já é adequado. Porque também temos uma visão de alguns cursos para alunos que já não aprendem muito, que é outra visão muito inclusiva, passa a ironia. Peço desculpa, Carlos, sei que não respondi a tudo, mas é uma tentativa. Temos que terminar. Ficaram muitas questões por responder, certamente, e dava quase para outro webinar. Também ficam com o contacto do professor Joaquim, que está sempre disponível também por alguma questão por e-mail, depois se for preciso através de nós. Queria agradecer a todos, queria só dizer que vão receber um certificado deste webinar e vão receber também um link de um questionário de satisfação para poderem também dar os vossos comentários sobre a vossa avaliação do webinar e também podem dar algumas sugestões de temas nesse link de satisfação, alguns temas que gostariam de ser abordados noutros webinars. Pronto, fica também esse espaço aberto para as vossas sugestões. Queria mais uma vez agradecer ao professor Joaquim o facto de estar aqui connosco e ajudar aqui a pensar sobre estas questões tão importantes e boa noite a todos. Boa noite, Patrícia, bem-ajam mais uma vez e colegas, um grande abraço e bem-ajam por ainda maturarem. E vai haver mais oportunidades. Patrícia, eu vou Deus, sair, obrigada. depois conversamos melhor, está bem? Deus. Uma boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos.